Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Lembrando a todos vocês que os nossos QR Codes para as mídias sociais estão aqui, então quem quiser seguir a gente, clicar, fazer perguntas, fique à vontade. Estamos mais uma vez aqui com uma assumidade na medicina, alguém para dar muitas coisas para a gente, dar muitas dicas, dar opiniões. Dr. Felipe Brambilla, muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. É um prazer. O Dr. Felipe trabalha hoje muito, acho que a gente pode começar por aí, Sim. com uma coisa chamada Doppler transcraniano. O que é isso, Felipe? Vamos lá. Obrigado pelo convite. O Doppler transcraniano, ele está dentro da especialidade, da subespecialidade de neurossonologia. E muita gente me pergunta, mas o que é a neurossonologia? É uma especialidade do sono? Eu falo, não, a neurossonologia, ela é de ultrassonografia neurológica, né? Então eu brinco, você vai fazer um Doppler de carótida, por exemplo, para ver determinado assunto. O Doppler transcraniano é como se fosse uma extensão da carótida. Então a gente vai começar a estudar o fluxo sanguíneo cerebral daquele paciente. Por Doppler, gente, entendam, é um ultrassom, tá? Um ultrassom, um exame não exato, invasivo, exato. Sem radiação, um exame super simples. Exatamente. De uma certa maneira de ser feito. Sim. Né? É um exame assim que ele não é difícil você encontrar ele hoje em qualquer local. E um médico formado especificamente para fazer isso é muito difícil, né? O único centro formador hoje, de fato, é a USP, né? Onde eu fiz, né? E você tem poucos especialistas, porque é longo o período de formação, né? Por exemplo, primeiro eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz UTI, depois da UTI que eu fui fazer neurossonologia. Fiquei lá no HC 4 anos, né? 3 anos fazendo a formação e mais 1 ano lá auxiliando, como experiência, como tutor, de certa forma, né? Mas é uma formação longa. E você sabe que, na verdade, muitos pacientes chegam para mim no final da consulta, que a gente fala assim, você precisa fazer uns exames, e o paciente pergunta assim, onde eu faço o exame, doutor? Onde eu faço? Tem médicos que recomendam laboratório X, laboratório Y. E, gente, põe uma coisa, tem exames que ele é médico dependente, Exatamente. É um médico que faz. Então não é só uma questão de laboratório, mas de quem a gente indica. E médico bom, com boa qualidade, com Sim. boa formação, é o que traduz um exame ser melhor ou ser pior. Com certeza. E às vezes a gente recebe muito, inclusive, exame na clínica como segunda opinião, que foi um paciente que foi em um determinado local, que o próprio médico neurologista, ou cardiologista, ou cirurgião que quer avaliar risco de AVC daquele paciente, que pede um Doppler transcraniano para avaliação de risco de AVC, não confia naquele laudo e pede uma segunda opinião pra gente, porque fala, olha, essa descrição de laudo não está compatível com o que a gente normalmente costuma ver. Então, assim, é examinador dependente, tem que ter uma experiência para fazer. E quais seriam as principais indicações hoje? Onde é que a gente pediria o Doppler transcraniano? Nós vamos chegar lá daqui a pouco, gente, chega aí. Olha, o Doppler transcraniano está indicado para diversas doenças, digamos assim, né? Então, vamos falar um pouco das doenças neurológicas, né? Você vai começar lá com as doenças cerebrovasculares, né? Por exemplo, um AVC. Investigação de mecanismo de AVC. O Doppler transcraniano é uma ferramenta. Tá? Investigar o AVC ou investigar o paciente que pode ter maior risco para AVC? Tipo um exame Exato. Precedendo ali um AVC. Sim, são as duas coisas, tá? Tanto a avaliação de risco de AVC é uma ferramenta extremamente útil e muito utilizada hoje na prática clínica. Então, vamos supor, vou te dar um exemplo. O Dr. Leandro vai operar um paciente obeso, um paciente que é hipertenso, é dislipidêmico, ou seja, aquele paciente é um paciente de risco. Ele quer avaliar se aquele cara é um cara de alto risco ou baixo risco para ter um AVC durante o período perioperatório ali. Então ele pede um Doppler transcraniano. E durante o exame a gente faz uma manobra que a gente chama de teste da apneia voluntária, né? Onde a gente vai deixar aquele paciente em apneia, ou seja, sem respirar, por 30 segundos. Esses 30 segundos promovem uma alteração da dinâmica do fluxo sanguíneo cerebral que a gente consegue avaliar se aquele cara é de alto risco ou de baixo risco. E você sabe que quando a gente avalia se é de alto risco ou de baixo risco, muda para nós a prevenção intraoperatória, que é o ponto fundamental da história, né? É onde a gente quer realmente chegar, tentar prevenir, porque
Uma cirurgia ela não é segura porque em si ela é segura por todas as manobras que nós podemos fazer para deixá-la com o menor risco possível. Sim. Mas vamos continuar, você estava falando de obesidade e do resto, vai, vamos voltar aqui, quais são os outros aqui que eu te interrompi? A avaliação de risco de AVC, o paciente que teve o quadro de AVC agudo, por exemplo, ele quer, o neurologista, por exemplo, ele quer investigar o mecanismo e quer avaliar também se aquele paciente reperfundiu ou não reperfundiu, ou seja, entupiu o caninho. Ele quer entender ali, durante a dinâmica de internação, se aquele cara está reperfundindo, ou seja, voltou a ter fluxo naquele vaso que está entupido. Vamos falar das hemorragias subaracnoides, por exemplo. O cara que tem o aneurisma, sangrou o aneurisma, você tem a espontânea, né, o rompimento espontâneo do aneurisma ou um traumático, um sangramento, uma hemorragia subaracnoide traumática. Isso pode gerar o que a gente chama de vasoespasmo. Ou seja, o sangue é irritativo, ele pode irritar o vaso, a artéria, e isso espasmar e levar a um problema nesse paciente no futuro, por exemplo, um AVC. Então, para acompanhar se esse paciente evoluiu com vasoespasmo ou não, o Doppler é uma ferramenta muito utilizada, é realizado durante a internação diariamente. Outra coisa, muito comum, por exemplo, o paciente que tem anemia falciforme. O Doppler transcraniano hoje, ele é um exame de acompanhamento anual para avaliar risco de AVC naquele paciente que tem anemia falciforme. Porque a anemia falciforme leva a tromboses estenoses e que pode levar a um quadro de AVC. São várias as indicações. Hoje está muito em alta se pedir o Doppler transcraniano para fazer diagnóstico, por exemplo, de migrânia, ou seja, de enxaqueca. Dor de cabeça, exato. Às vezes o médico que está avaliando aquele paciente, ele tem dúvida se aquele paciente tem um quadro de cefaleia só, um quadro de dor de cabeça convencional, ou se aquele cara tem uma enxaqueca. O Doppler transcraniano, além dele ajudar o médico no seguinte sentido, olha, aquele padrão de fluxo que eu encontrei é compatível com enxaqueca, ele fornece outras informações para o médico. Por exemplo, se aquele paciente tem um aumento de pressão dentro da cabeça ou não. Existem sinais ao Doppler que a gente consegue detectar isso. Se aquele paciente tem o que a gente chama de atividade embólica espontânea, ou seja, está passando coágulo e trombo para a cabeça, isso muda a abordagem do médico, entre outras. Então, vamos simplificar aqui para o pessoal. Todo mundo que tem dor de cabeça deveria fazer um Doppler transcraniano como screening. Eu sugiro fortemente, porque eu falo assim, a dor de cabeça vista é dor de cabeça estudada. Exato. Ninguém garante que aquela dor de cabeça é uma dor de cabeça primária, ou seja, que é o mecanismo inflamatório do cérebro ali que desenvolveu a enxaqueca. Você tem as causas secundárias, ou seja, tem outras causas. Aumento de pressão intracraniana, uma massa, algum tumor, algo do gênero. Então eu acho que a gente precisa sim, na minha opinião, todos os pacientes com dor de cabeça devem ser submetidos ao exame. Até porque hoje nós temos, de novo, um exame pouco invasivo, sim, sem danos, sem efeitos e que vai trazer um benefício para o paciente muito grande. Porque antigamente o que a gente tinha? Uma tomografia, que era um exame invasivo, porque é um exame com radiação, com uma série de outras coisas que vão ter ali. Sem dúvida. E me fala uma coisa, paciente obeso tem muita dor de cabeça. Tem. Porque a obesidade causa uma série de repercussões, sim, desde inflamatórias e tal. Como é que você vê isso? Eu encontro rotineiramente pacientes obesos no meu consultório que se queixam de dor de cabeça. Aí você já citou uma das causas. É um paciente que cronicamente está inflamado, é um paciente que tem uma sobrecarga física fora do convencional no sistema músculo-esquelético dele. É um paciente que tem apneia do sono via de regra. Isso está envolvido na fisiopatologia da enxaqueca, né? É um paciente que tem resistência insulínica, isso também está envolvido. Tem alterações hormonais, principalmente a parte do estrogênio, da leptina, etc. Então, sim, é muito comum a gente encontrar no nosso ambulatório paciente com dor de cabeça, com enxaqueca e ter obesidade. E aí você fez o Doppler transcraniano, determinou alguma causa ali para esse Doppler transcraniano. Como essa pessoa procede? Deixa eu só retomar o assunto anterior, que eu acho que é um assunto importante. Uma causa que a gente até estava conversando antes de começar esse podcast, que uma causa de enxaqueca secundária, né, mal diagnosticada, super mal diagnosticada, é o que a gente chama de pseudotumor cerebral, ou seja, é um aumento de pressão dentro da cabeça sem uma causa estabelecida. E a gente chamou de pseudotumor, gente, não é porque você tem um tumor, não. Exatamente. É porque ele faz um efeito de massa, exato, como se fosse tem um comportamento de um tumor. Mas não existe o tumor. Não existe um tumor, existe uma pressão aumentada sem uma causa pré-estabelecida. Aí se fala, assim, teoria do aumento da pressão venosa, da questão da resistência insulínica, da questão de alterações hormonais, porque a própria alteração hormonal pode alterar a dinâmica de drenagem de líquor do cérebro, o fluxo licórico que a gente chama, enfim. Mas esse pseudotumor cerebral, eu quero deixar bem claro isso, pode levar à perda evolutiva da visão. E aí eu tô falando de uma questão
física mesmo, física, de compressão do nervo óptico, de alteração do fluxo sanguíneo no nervo óptico, que é um nervo que, como digamos assim, a grosso modo, que leva a informação do olho para o cérebro, né? Um edema na papila óptica, ali, ou seja, dentro do olho ali. Então, é uma condição grave que deve ser tratada. Você sabe que eu já operei 3 pacientes que fizeram diagnóstico antes, né? Sim. Eu tenho a impressão de que talvez a gente já tenha operado de obesidade mais pacientes que não conseguiram fazer o diagnóstico, talvez até porque não tinham exames como o Doppler para serem feitos ali de uma maneira fácil antes do procedimento cirúrgico, mas com o emagrecimento teve uma melhora absurda. Não, retoma da dor de cabeça. Inclusive o próprio fato de que muitos pacientes melhoram de dor de cabeça ao emagrecerem, aí sendo ou não por um processo cirúrgico, me leva a crer que esse pseudotumor seja muito mais frequente do que a gente encontra até em literatura. Exatamente, com certeza. É o que eu te falei, dor de cabeça vista, dor de cabeça estudada. E é muito mais comum também, isso é importante em mulheres jovens, né, ter essa condição de pseudotumor, né? Você acha que é por causa dos hormônios também, femininos? Eu acho que com certeza tem a questão hormonal, sim, né? Tanto é que o quadro de enxaqueca ele é extremamente mais frequente em mulher do que em homem, né? 75, 80% dos quadros. Muito mais em mulher. Muito mais e em o mulher. homem tem alguma gravidade maior quando tem enxaqueca? Ou é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. A gente sabe que o paciente que tem enxaqueca, uma migrânia, enxaqueca, que tem aura, ou seja, uma manifestação neurológica específica lá, a gente sabe que aquele paciente tem maior risco de ter o que a gente chama de infarto migranoso, ou seja, tem uma AVC secundária à enxaqueca. Perfeito. Mas não necessariamente o homem tem mais gravidade do que a mulher. Porque os homens têm uma tendência a ter a pressão mais alta que a mulher, né? Sim, Ele sim. tem uma pressão retida, uma pressão basal, muitas vezes mais alta, esse tipo de coisa. Sim. E talvez você vai no pronto-socorro, a causa mais comum da enxaqueca é pressão alta, né? Você chegou no pronto-socorro, acho que o pessoal já chega estressado, vê lá a pressão alta e joga a culpa da enxaqueca, da dor de cabeça na pressão. Aí aquela coisa, aquela discussão, né? A dor de cabeça, ela aumentou a pressão ou aquele aumento de pressão arterial tá dando dor de cabeça naquele paciente? Mas eu já te adianto que é o contrário, né? A paciente que tem dor de cabeça, ela tem uma alteração endócrino-metabólica, digamos assim, que promove o aumento da pressão arterial dela secundária ao quadro de dor. Como é a maior parte das dores, né? Exatamente. Talvez dentro disso aí. E me fala uma coisa, vocês também estão fazendo tratamentos para dor de cabeça? Sim, a gente tem uma equipe lá multiprofissional, né? Tem eu, a parte clínica médica, tem os neurologistas, tem neurocirurgiões também que atendem lá. E porque assim, o paciente ele chega com dor de cabeça e tudo pode acontecer. Hoje mesmo a gente encontrou uma paciente que veio para nós com dor de cabeça. Como era uma dor de cabeça de início recente, um paciente jovem e tudo mais, eu suspeitei, pedi um exame de imagem e veio um tumor cerebral que eu acabei indicando essa paciente para o neurocirurgião avaliar. Mas via de regra a gente pega também paciente com aneurisma. Outra condição que está aumentando muito são pacientes que têm muita aura, como eu te falei, principalmente manifestações oculares, o paciente fica vendo aqueles brilhinhos, o embaçamento de visão e tal, e a gente faz um exame de Doppler transcraniano com teste das microbolhas. Isso é um assunto muito legal, tá? Inclusive está bastante em alta aí. O que seria isso? É estudar se existe uma comunicação entre o átrio direito, aquela cavidade do lado direito do coração, com o átrio esquerdo. Perfeito. Esse buraquinho, normalmente a gente nasce com ele fecha até os 2 anos de idade, mas às vezes ele fica permanente ali. E ele é fator de risco para passar pequenos trombozinhos ali. Dependendo da condutância, ou seja, da quantidade de trombo que passa, pode estar associada à aura do paciente. Isso pode aumentar o risco de AVC futuro. Então, às vezes, paciente que tem muita enxaqueca, não melhora com nada, tem muita manifestação, tem muita aura, a gente faz o teste das microbolhas e dá positivo, dependendo da condutância, ou seja, se passa muito ou pouco êmbolo, a gente tem que indicar o fechamento, inclusive, desse definitivamente. Tratar definitivamente. Que hoje em dia, inclusive, para a própria cirurgia cardíaca, é uma cirurgia relativamente simples. Sim, hoje é. Nem é uma cirurgia... Hoje é. Antes abriu o peito, cirurgião extracorpórea e tal. Hoje não, hoje é minimamente invasivo, né? E fala uma coisa para mim, em relação a pacientes que estão tomando um excesso de medicações. Porque hoje, eu estava falando com você, né? Hoje está cada vez mais comum um negócio absurdo na nossa sociedade, que é o cara que está tomando Ozempic ou alguma medicação para emagrecer, está tomando uma melatonina ou algum remédio para dormir, e está tomando um Venvance ou alguma outra coisa para acordar. Sim. Ele não entende que ele precisa mudar o hábito de vida. Ele quer manter um hábito de vida extremamente forçado, desregrado, e tentar resolver a sintomatologia dele com remédios. Exatamente. Como você vê essa situação? Inclusive, eu quero aproveitar e classificar isso em 2 tipos. Você tem aquele paciente que tem um quadro de enxaqueca
cronificou, ou seja, ele tinha uma enxaqueca episódica, ou seja, uns quadros espaços de dor de cabeça, mas que ele usou tanto remédio para dor que ele acabou cronificando a enxaqueca dele, ou seja, ele começa a ter mais de 15 episódios de dor de cabeça, sendo que desses 15, 8 pelo menos respeitam a característica de enxaqueca por mês, e é secundário ao uso abusivo de analgésico. Então esse é um tipo de paciente cujo tratamento deve ser estabelecido para a causa do uso abusivo de analgésicos. Aí a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso. E tem aqueles pacientes também, hoje é muito comum você pegar um paciente que está fazendo, por exemplo, um tratamento de TDAH e que está usando droga psicoativa, medicamento psicoativo, psicoestimulante. Aí você tem desde a lisdexanfetamina, aí, que é mais conhecido como Venvance, e o metilfenidato, né, um protótipo bom para a gente falar seria a Ritalina. Esses pacientes estão evoluindo com dor de cabeça. Nós não sabemos especificamente exatamente o mecanismo, mas é muito comum você encontrar esse tipo de efeito colateral. E aí o tratamento é difícil. Você interrompe esse tratamento do TDAH, você não interrompe, você entra com um tratamento medicamentoso para enxaqueca que vai, via de regra, também dar um pouco de sonolência para esse cara que precisa ficar mais acordado, enfim. É difícil, porque você vai para um lado, é aquilo lá. Parece aquelas brincadeiras dos Simpsons, né? Que eu tomo uma pílula para acordar, depois eu tomo uma pílula para dormir. Exato. Eu tomo uma pílula para acordar, uma pílula para dormir. E é cobertor curto, né? Puxa de um lado e descobre outro. Mas deixa eu te fazer então uma pergunta, te colocar numa situação aqui. E criança? Você também faz criança? Ou isso Sim. tudo funciona para adulto? Porque você falou de TDAH e TDAH hoje em dia virou a moda da criançada, né? Assim. Eu especificamente, Felipe, não atendo crianças, mas eu tenho um neuropediatra lá na minha clínica que atende criança. Eu faço o estudo de fluxo cerebral nos pacientes, eu faço desde bebê até adulto, tá? Então o Doppler transcraniano pode ser feito livremente. Sim, a gente faz inclusive de paciente recém-nascido com problema cardíaco que está na UTI numa máquina de circulação extracorpórea. A gente tem muita habilidade para fazer isso. Então o exame sim, eu faço para qualquer faixa etária, mas a avaliação como clínico de um paciente com quadro de dor de cabeça, por exemplo, ou de TDAH, tem o médico específico para isso. Para isso. E esses TDAHs que você está falando, é um TDAH mais da vida adulta ou você está falando da adolescência, início ali da vida adulta? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de TDAH, acho que é um assunto interessante, que é o transtorno do déficit da atenção com hiperatividade, né? Os sintomas mais comuns são comprometimento de foco, comprometimento de atenção, impulsividade e hiperatividade. E via de regra, esses sintomas eles estão presentes desde a infância e eles geram um transtorno em mais de uma esfera da vida do paciente, ou seja, na escola, e no trabalho, na faculdade, Como você separa isso da ansiedade? Da ansiedade normal? Sim, isso é uma Porque pergunta... quando a gente fica ali na ansiedade, você basicamente tem os quatro juntos. Sim, isso é uma pergunta muito, muito pertinente, porque inclusive tem muitos casos que estão ou sendo superdiagnosticados ou sendo subdiagnosticados. Por isso que é muito importante, e isso eu preciso falar com bastante propriedade, que nós temos que dar muita atenção às comorbidades do paciente com TDAH. Isso é um mantra que eu falo para as pessoas, o TDAH nunca vem sozinho. As comorbidades mais frequentes, que é bipolaridade, transtorno do espectro autista, transtorno da ansiedade generalizada, transtorno opositor desafiador, e por aí vai, elas acompanham o paciente com TDAH. E aí eu sempre peço para os nossos pacientes o que a gente chama de avaliação neuropsicológica, onde esse paciente vai ser submetido a uma bateria de avaliações por um neuropsicólogo, ou seja, não é um médico, é um neuropsicólogo, vai ser submetido a vários testes, protocolos específicos, para que no final, aí eu estou falando em 8, 10, 12, 14 sessões, dependendo da gravidade e das comorbidades que foram sendo observadas durante a avaliação desse paciente. Aí no final, é confeccionado um laudo com os achados, e aí esse paciente retoma para o médico avalia, junto com a sintomatologia e fecha o diagnóstico. Aí, por exemplo, se você tem um paciente com TDAH, mas que você tem também um paciente muito ansioso com TAG, a gente vai tratar a ansiedade desse cara primeiro. Para depois tratar o TDAH. E não é incomum, às vezes, você pegar um paciente com transtorno bipolar, onde ele está na fase de euforia, e você está confundindo ele com a fase de hiperatividade do TDAH. Porque é muito semelhante. Você tem que ter muita experiência e muita cautela em conduzir esses casos. E o pior de tudo é que o pessoal às vezes está ou se automedicando, se bobear, ou tomando medicação como se isso fosse resolver o transtorno como um todo. Sim. Inclusive eu até gravei um vídeo recentemente sobre os perigos do uso indiscriminado do Venvance. Porque o paciente que tem um TDAH, de fato, ele tem um problema, né? A gente não vou entrar tanto na fisiopatologia, mas para as pessoas entenderem um pouco.
ele tem uma alteração da via dopaminérgica e noradrenérgica, ou seja, ele tem problema de dopamina e noradrenalina, principalmente no córtex pré-frontal. Então ele tem defeito. Quando você entra com a medicação correta, você vai fazer com que o córtex pré-frontal dele funcione da forma correta. E esse cara que está disfuncional, que tem TDAH de fato, ele vai voltar a funcionar bonitinho. Ele vai regular os impulsos dele, ele vai conseguir planejar mais, ele vai ficar mais motivado, consequentemente ele vai conseguir concentrar e focar mais. Agora, aquele cara que não tem TDAH, eu brinco, ele vira, sabe o quê? Um pincher. Um quê? Um pincher, aquele cachorrinho que fica pra lá e pra cá, correndo, pulando e... Por quê? Porque ele vai... muita nora e muita dopa, esse cara pira. Ele fica hiperativo, super ansioso. Mas, poxa vida, tá todo mundo tomando isso e você vê, o pessoal tá tomando isso pra estudar, tá tomando isso porque acha que vai focar, porque acha que vai melhorar desempenho, por uma série de coisas, e muitas vezes nem é TDAH. Sim, e vai focar, ele vai ter mais energia, mais punch, ele vai mais, a gente tem que, a discussão aqui é o perigo, a que preço isso? Então, né? Quando você parar de tomar, o que vai acontecer? Então, isso pode ser um problema, porque você pode ter um efeito rebote, né? Então, o cara pode entrar num vale ali e até ter um quadro depressivo, inclusive, secundário à interrupção abrupta do medicamento que está estimulando ele, né? E sem falar também que a gente está falando que vai aumentar a dopamina e vai aumentar a noradrenalina. Dopamina e noradrenalina a gente usa, inclusive, dentro da unidade de terapia intensiva, para aumentar a contratilidade do coração e para aumentar a pressão arterial do paciente. Então, você imagina, se o paciente já tem um risco cardiovascular aumentado, ou seja, um paciente de risco, e toma uma medicação dessa e aumenta muito, ele pode ter um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Então, não é simples. Não é simples. É uma condição que a gente tem que ter muito cuidado. E então, voltando aqui nessa condição e no Doppler transcraniano. Um paciente muito depressivo, um paciente muito ansioso. Vale a pena fazer um Doppler? Você acha que tem alguma alteração que possa se correlacionar a algo assim ou não? Eu acho que a ansiedade, a gente não tem uma indicação formal para se fazer um exame de Doppler transcraniano, mas o paciente normalmente que ele é ansioso, ele fuma muito, ele dorme mal. Ele vai para um vício, né? Muito. Então, ele vai para um vício para sustentar a situação dele. Exatamente. Então esse cara acaba tendo fatores de risco cardiovascular. Consequentemente, o Doppler transcraniano, nesse aspecto, ele vai avaliar a questão do risco de AVC. Tá? Perfeito. Não para mecanismo da ansiedade dele. O paciente que tem depressão, idem. Acontece que nesse paciente com depressão, às vezes, ele tem um hipofluxo cerebral. Pode acontecer. Perfeito. Às vezes acontece o que acontece. Às vezes eu já peguei casos de paciente, por exemplo, não com depressão, o paciente tá hipoativo, digamos assim, o paciente mais o doutor era tão ativo, tá, de repente eu fiquei meio sem energia e tal, aí você vê ele tá usando medicamento para pressão, e a gente vai fazer o Doppler transcraniano desse paciente, por exemplo, ele tá com fluxo super baixo. E às vezes esse fluxo baixo é por conta do uso excessivo de... Aí é só tirar a medicação e ele volta normal. O cara não necessariamente, ele não melhorou a depressão, ele melhorou a hipoatividade que ele tava, entendeu? Então você falou isso, então vamos pro outro extremo. Casos de idosos que estão lá começando, talvez microprocessos demenciais da idade, sim. Esse tipo de alteração ali de percepção, que às vezes é da própria idade e às vezes pode ser, em sua grande maioria, um distúrbio vascular do cérebro. Sim, sem dúvida. Ali, começou com esse tipo, o Doppler, vale alguma coisa? Vale. Principalmente para avaliar a resistividade microvascular, né? A capacidade que esse indivíduo tem de dilatar os vasos durante o teste de apneia. Se esse cara dilata pouco, ele é um cara de fator de risco para desenvolver um quadro demencial futuro. E aí já vale a pena intervir precocemente. Legal, então vamos para um outro papo aqui. Bora. O que você sente quando o pessoal fala que a atividade física, o aumento da massa muscular melhora o quadro de demência lá na frente? Existem vários estudos que falam a favor disso, principalmente porque durante a atividade física você tem liberação de diversas substâncias, dentre elas as substâncias vasodilatadoras, que melhoram a perfusão cerebral, e também de substâncias antioxidantes, que reduzem, né, o desgaste neuronal. Então, sem dúvida nenhuma, atividade física é fator protetor. E nós estamos falando aqui de atividade física, porque eu não sei se vocês sabem, o Felipe é um atleta amador. Não estamos falando de um cara que vai na academia 2, 3 vezes por semana. O Dr. Felipe é um atleta amador, é um ciclista semiprofissional, podemos dizer assim? Um atleta amador altamente treinado. Altamente treinado. É isso aí. Felipe, fala pra gente, em relação a isso, como começar no ciclismo? Como foi? O que você recomenda para as pessoas começarem a andar de bicicleta?
Sem ser essa coisa de, eu peguei a bicicleta, dei 2 voltinhas no quarteirão e voltei para casa. Eu peguei a bicicleta ali do Itaú, dei uma volta na Paulista que não deu nem 1 quilômetro e voltei para casa. Você tocou no assunto que é minha paixão, né? Então ciclismo é minha vida. Na verdade, eu pratico ciclismo desde os 16 anos de idade, mas assim, eu voltei a treinar mesmo de verdade há 10 anos, em 2014, em janeiro de 2014. E bicicleta, pra mim, é uma fuga, né? Você pega a bicicleta, vento na cara, e você vai ver a paisagem, você vai, né, acalmar as tempestades mentais. Mas vamos lá, você me perguntou como começar no ciclismo, né? Primeiro que você tem que ter equipamento de proteção. Então, assim, meus 2 filhos hoje pedalam e eles não sobem na bicicleta sem ter o capacete, pelo menos, tá? Então, isso é fator, você tem que ter o equipamento de proteção. Pelo menos um bom capacete, né? Você tem que ter um equipamento ok, não precisa ser aquelas bicicletas caríssimas de carbono e etc, com rodas XYZ, mas você tem que ter um equipamento onde você tem uma boa frenagem, dependendo do tipo de terreno que você for enfrentar, você tem que ter um sistema de amortecimento ok, e tem que estar com a manutenção da bicicleta em dia. Costumo dizer, vai andar de bicicleta, começa devagar, e invista no treinamento técnico, ou seja, invista nas coisas básicas de como subir na bicicleta, como frear, como trocar uma marcha, como subir uma guia. São coisas básicas. Posicionamento do rosto, você tem que projetar o seu olhar sempre para frente para antecipar o seu movimento. E devagarinho. Começa a dar uma voltinha no bairro, depois vai aumentando, e depois você vê que você está pedalando quilômetros. E falou para mim uma coisa, quando o pessoal fala para você assim que seria impossível numa cidade, porque o problema de São Paulo é que tem muito morro, esse tipo de coisa, andar de bicicleta em São Paulo. Porque a sensação que eu tenho é que logo depois que você começa a andar, os morros de São Paulo parecem retas, né? Não tem nem desafio, tem ali. O que você vê? Eu gosto muito de treinar em São Paulo, tá? Eu acho que aqui, por exemplo, fatalmente, domingo é o dia que eu treino em São Paulo. Eu faço um treino de qualidade dentro de São Paulo, tá? Dependendo do local que a gente vai, a gente consegue subir bem. Apesar de você ter a percepção de que você não sobe muito, depois você vai fazer um treino de 60, 70 km, você viu que você subiu quase 1.000 metros dentro da cidade de São Paulo. É bom, com a velocidade média boa. E você tem muita aceleração e desaceleração. Às vezes você tá parado e depois você acelera, ou às vezes você quer andar no corredor, passar um carro e tal. Tudo isso gera adaptação neuromuscular. Isso é importante no ciclismo. Então eu aconselho sim, mas para você andar de bicicleta no trânsito de São Paulo, você tem que ter experiência. Tem que ter muito cuidado. Muita experiência, principalmente percepção de espaço. Você tem que ter condicionamento físico para acelerar. Até porque o pessoal não vai te respeitar, né? Não respeita. O respeito, infelizmente, ao ciclista... Não respeitam. Ao motociclista de uma maneira geral, mas ao ciclista, fundamentalmente, absolutamente zero, né? Sem dúvida. Isso é um problema. Isso é um problema grave aqui. Da cidade. E fala pra mim uma coisa. Você faz ciclismo de endurance, de maratona. Sim. Qual é a diferença para você da adaptação física, do tipo de exercício que você faz para uma musculação, para um exercíciozinho menor de explosão, que ele dura poucos segundos, poucos minutos? Dá pra você ver, inclusive, pelo shape da pessoa, né? Se você pegar um ciclista que é de velódromo, por exemplo, se você for ver, ele é igual um fisiculturista. Ele é muito grande e muito forte. Muito grande, muito explosivo, ele mantém uma potência muito alta por um tempo muito pequeno. É igual você comparar um corredor de 100 metros com um corredor de maratona, um keniano com o Usain Bolt, por exemplo, né? Então, você vê a massa do corporal, até o tipo de fibra que ele utiliza na explosão é diferente do tipo de vista de maratona. Então, basicamente, a posição corporal é diferente até pela questão de fibra, mas o uso de substâncias energéticas pelo seu corpo também. Por exemplo, numa ultramaratona de longa distância, você inclusive usa bastante gordura como substrato energético. Você usa primeiro glicogênio, né, glicose, aí depois você vai para proteína, e depois você vai metabolizar gordura. Isso não quer dizer que você tem que ser obeso, gente. Obeso não vai chegar numa maratona de longas distâncias. É uma gordura bem estruturada, bem colocada. Você não vai ficar com um percentual de gordura corporal extremamente baixo. E tem como treinar o seu corpo a usar preferencialmente a gordura. Dependendo do estímulo que você coloca no seu treinamento, você consegue treinar a utilização de gordura. Porque é meio que infinito, né? A gordura, a glicose acaba rápido. Principalmente se você for de grande intensidade, se você for acelerar mesmo, rapidinho acaba o estoque de glicogênio. E aí você vai começar a usar outros tipos. Aí que eu te falei, a proteína e a gordura. A gordura você tem de sobra.
E fala uma coisa para mim, mas se você tivesse que montar, falar para o pessoal que fala assim, olha, eu quero começar a treinar 1, 2 horas. Qual a primeira dica? Como começar a fazer uma maratona? Porque é isso aí, o pessoal vai subir na bicicleta em casa hoje, vai pedalar 10 minutos e falar, morri, acabei aqui. E aí? Primeira coisa, você tem que ter uma meta. Então, a gente começou a conversar aqui, eu falei pra você, antes de a gente entrar no ar, eu falei, cara, eu tenho uma meta, minha meta é essa. Então, você tem que ter uma meta. Um cara vai começar a pedalar, o que ele quer? Ele quer só perder peso? Ele quer qualidade de vida? Ele quer performance? Ele quer correr? Ele quer fazer uma maratona? Enfim, ele tem que ter uma meta. Segundo, ele tem que dedicar um tempo de treinamento. Eu vou te dar o meu exemplo. Hoje eu treino em média de 17 até 20 horas por semana. O que dá basicamente de 3 a 4 horas por dia. Se você for contabilizar... É que tem 7 dias, né? Se você for contabilizar um bloco de treino onde eu estou treinando muito volume, às vezes eu treino um dia, eu treino 1h30, mas tem dia que às vezes você bate 7 horas de treino, dependendo da situação. Mas, então assim, é isso que eu te falei, você tem que ter uma meta, você tem que ter um tempo destinado para aquilo e você tem que ser sistemático. Você tem que fazer aquilo repetidas vezes, repetir, até você começar a ter adaptação. Não adianta você falar, hoje eu vou subir na bicicleta, eu vou treinar 3 horas. E semana que vem eu vou treinar mais 3, mas e os outros dias? Você não treinou nada. Então você tem que fazer aquilo ser uma sequência. Depois que você gerou aquele hábito, aí você gera a sua adaptação e aí o céu é o limite. Aí depois você vai começar a andar com rendimento bom e aí você vai ver o gostinho do que é andar de alto rendimento, que é uma delícia. De alto rendimento. É aquela brincadeira do que é mais legal, descer uma montanha ou subir uma montanha? Olha, eu vou te falar que eu gosto dos dois, mas eu vou te falar que eu gosto de sofrer subindo. Eu gosto daquela sensação de estar sofrendo, cansado e olha pra frente e a subida não termina. Aquela briga interior, eu gosto disso. E não é só você, tem muitos atletas que falam sobre essa dor, a dor, a capacidade de resistir a essa dor, ou de como essa dor causada pela atividade física te molda, até no resto que você faz na tua vida. Sim, com certeza. Como resistir a essa dor? É um treinamento mental. Só psicológico. É um treinamento mental. A gente brinca, assim, esses dias, final de semana, eu tava competindo, não, tava treinando com um amigo meu, e aí a gente entrou numa subida onde a nossa percepção de esforço, ela tava máxima. A gente tava muito cansado. E ele falou assim, cara, a gente tá aqui cansado, bem cansado, mas a gente ainda tem 10, 15% para entregar, só que a gente não conseguiu atingir o nível cerebral para isso. Isso diferencia muito um atleta de um world class, um atleta de nível internacional, porque os números dele são muito parecidos. Agora, a capacidade que ele tem de superar aquele sofrimento... De se manter em sofrimento. Aí é que tá a chavinha, entendeu? Mas você sabe que eu acho que o segredo da vida é olhar pro resultado, né? Então, tipo assim, o resultado é eu cheguei aonde eu queria, eu subi a montanha que eu queria, eu fiz a prova que eu queria. E você tentar focar esse tempo de sofrimento em cima do resultado. Não, sem dúvida. Porque é igual trabalho, né? Ninguém trabalha porque realmente gosta. A gente trabalha e ganha dinheiro por causa disso. Porque você vai atrás do resultado. Sim. Invariavelmente, nós estamos sempre correndo atrás de resultado. Claro. Não, e outra coisa, voltando à questão do esporte, o esporte ensina muita coisa pra gente. Então, às vezes, assim, você tá ali. Vou dar um exemplo de uma stage race de bicicleta. Vou falar de uma prova que eu fiz ano passado na África do Sul, chamada Cape Epic. A gente acordou, a gente tinha 116 km para pedalar, subi 3.500 metros. Era um dia que estava ventando muito, chovendo muito, extremamente difícil, a gente estava cansado. Eram 8 dias de prova, se não me engano, a gente estava no 6º dia já. E a gente acordou e falou, cara, a gente tem que ir. Tô tranquilo, vamos terminar. A gente vai enfrentar isso, vamos subir na bicicleta e vamos enfrentar isso. E durante a etapa, tudo querendo parar, e você continua. Aí você traz isso pra vida. Quando você encontra... Depois que você se tá adaptado a isso, ou seja, o esporte trouxe essa adaptação, o probleminha da vida você vai superar, cara. E o hábito, né? Não tem jeito. Hábito é hábito. Hábito de fazer as coisas, de persistir. Agora me fala uma coisa. Alimentação. Muda muito a tua dieta para uma dieta comum? Muda completamente. O que você daria de dica pro pessoal que quer começar ali? Qual seria a mudança que você faria na alimentação?
Eu vou retomar um pouquinho só no seu assunto, que você fala assim, por exemplo, dependendo do tipo de estímulo que eu estou dando para o meu corpo, agora, por exemplo, eu vou começar um bloco de treinamento onde calcula-se que eu vou estar gastando de 600 a 1.000 calorias por hora. Então, se você projetar isso para 20 horas semanais, nós estamos falando de quase 20.000 calorias por semana, vezes 4, 80.000 calorias. Fora o seu gasto basal, que está em torno de 2.500 calorias, mais ou menos, quando você tem um pouco mais de massa muscular e você é um cara super ativo. Então você imagina a quantidade de comida que você tem que comer para superar isso. Porque eu não estou falando só de nutrição, estou te falando para combater também as infecções oportunistas que aparecem, porque esse nível de atividade não é tão saudável, não. Cai a imunidade, o cara sofre com isso. Então, vamos lá, você tem que ter uma dieta muito bem estabelecida, mas para esse cara que está começando, ele tem que ter um aporte proteico adequado, né? Então ele tem que comer carne, ovo, peixe, frango de uma quantidade adequada, carboidrato de boa qualidade, arroz integral, batata doce. Quer dizer que não é chocolate, não, sai bolacha, fora. Uma bolachinha de maisena, nada disso. Sai fora. Sai fora. Frutas, verduras, legumes, tá? E 3 em 3 horas, respeita aquele padrãozinho de comer de 3 em 3 horas. E uma coisa muito importante, a fome é a pior conselheira que existe. Porque quando você tá com fome, você quer comer coisa palatável. Você quer comer coisa gostosa. Carboidrato, né? Ponto. Você quer carboidrato. Quer comer coisa gostosa. É aquela história, inclusive, você sabe que quando a gente tá com fome, não é nem doce, né? Quando você realmente tá com fome, você vai em cima de carboidrato salgado, né? Você não consegue, tipo... Você pega um cara e fala, faz 3 dias que você não come, o que você quer comer? Chocolate? Não, quero comer pão, massa, arroz, feijão, esse tipo de coisa. E inclusive, para quem está em casa, nós já falamos sobre isso, que é o fato de que quando você está com fome e você quer comer doce, não é fome, é muito mais ansiedade, é muito mais outros... Você quer aquela dopamina daquele açúcar. Daquele açúcar do que qualquer outra história nisso. Não, e não é só alimentação também não, né? Então a gente esqueceu de um ponto muito importante, que é a hidratação, né? Dependendo também da temperatura ambiente, do grau de umidade e do estímulo que você vai colocar, você tem que tomar de 10 a 12 ml por quilo por hora de líquido. E não é só líquido livre, tipo água livre não, é água com eletrólito mesmo. Um exemplo rápido, tipo um Gatorade da vida, né? Então, muita atenção para hidratação, porque às vezes você pode entrar em fadiga por desidratação, e não por falta de comida, por excesso de esforço. E você sabe que tomar líquidos hoje é uma das coisas mais difíceis que tem, né? É difícil. E eu diria que não só difícil, como um dos erros mais comuns que eu vejo no consultório, principalmente por obesidade, é o paciente que não entende que o líquido que a gente tem que tomar é água, e ele quer substituir a água por refrigerante, água com gás, com tudo, cara. O que eu pego de pessoas hoje que tem dificuldade basal de tomar água é impressionante. Qual o problema da água com gás? O problema, você tem 2 tipos do que você chama de água com gás, né? A água que só tem um pouco de gás, que tem até umas máquinas que fazem. Na minha visão, ela tem um problema grave em relação a refluxo e esse tipo de coisa, porque quando você está tomando aquela água, você está engolindo aquele ar. E você tem o tipo de água com gás que vem muito de supermercado, esse tipo de coisa, que ela é extremamente salgada. Por isso, se você pegar água com gás e der para uma criança tomar, a primeira coisa que ele vai falar é água salgada. E então você tem um excesso de sódio. Concorda? Discorda? Sim. Não é saudável. Não é uma questão de ser saudável. Você até pode tomar, mas ela não pode ser o substituto a isso aqui. Então, essa é a grande diferença. Não é você tomar água com gás ou não tomar, ou tomar chá. Tem gente que fala, eu tomo chá. Não é essa a questão. A questão é o quanto você está substituindo disso pelo outro. Olha, sei lá, no meio da tarde eu tomo um copo de chá. Eu tomo um copo de água com gás em algum momento do dia. A água com gás, ela não substitui água sem gás. Não, porque você está colocando mais coisa para dentro do que só água. Água é água, tem que ser água pura e pronto. Não tem jeito, você entendeu? Tipo, ao final do dia, imagina o seguinte, o Dr. Felipe falou a conta em ml, que é uma conta difícil para todo mundo fazer, mas é assim, é de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, e dependendo da atividade física, mais do que isso. Sim. Tá? Então, imagina você que uma coisa, como eu falei, é um copinho de água com gás, imagina você toma 2 litros de água com gás por dia. No mínimo, você botou 2 litros de gás ali, do gás que tem nessa água para dentro do teu corpo. Não tem um significado de você fazer isso,
ou disso ser bom para qualquer razão. Você vê diferente disso? Não, eu concordo com você. E outra coisa, às vezes os pacientes, que você falou, o paciente tem muita dificuldade de tomar o volume indicado. Por exemplo, paciente com enxaqueca, retomando aquele assunto de enxaqueca, né? A gente orienta ele a tomar de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Aí fala, doutor, mas eu não consigo. Você não precisa tomar tudo numa golada só. Pega 5 garrafinhas de 500 ml e vai tomando. Divide ao longo do dia e bota aquilo como meta. Mais uma vez a meta, né? E eu deixo para os pacientes a colocação de deixar a água do lado. Sim, sem dúvida. De deixar, se não tiver visível ali, não vai tomar. A gente parece tanque de gasolina. A hora que acorda parece que quer... não, agora eu vou dormir, vou tomar 2 copos d'água aqui para encher o tanque e deixar o tanque cheio. E o problema de você também beber muita água antes de dormir é que você vai acordar no meio da noite para fazer xixi. E essa interrupção do sono é ruim. Péssima, né? Péssima. Fora o refluxo que causa, né? Se você tomar um excesso de água ali logo antes de deitar, você vai ter um refluxo que não vai acabar mais nessa vida. E é engraçado, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já baixei uns 2 ou 3 aplicativos desse de lembrar de tomar água, só para ver a experiência. E eu tomo uma média de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E quando a gente fala 1,5 litro a 2 litros, gente, não é a água específica, é a somatória dos líquidos que você toma, né? Então, você toma um whey, você pôs água ou pôs um pouco de leite ali, tomou o seu whey e aquilo tudo vai contando. E eu tentei fazer uma conta para eu tomar 3. Eu acho que eu passei uma semana inteira e eu não consegui tomar 3. É difícil. É difícil e tudo isso é treinável. É treinar. Você tem que treinar. Igual, por exemplo, eu quando eu comecei a pedalar, eu comia 25 gramas de carboidrato por hora. Hoje eu tomo 110 gramas de carboidrato por hora. Mas eu precisei treinar meu intestino, porque antes eu ficava distensão abdominal, dava náusea, às vezes diarreia por excesso de carboidrato. Depois que eu treinei meu intestino, já era. Aí vai que vai, igual beber água. Tem que treinar. Aí depois você cria aquele hábito, vai que vai. E aí a pessoa fica, né? Tipo, lá no consultório eu deixo uma garrafinha e vou trocando ela ali o dia inteiro, senão você não toma água, você fica sem nada. Sim. Deixa eu te fazer uma outra colocação. Suplementação. Para um atleta que está aí começando, alguém que está querendo virar atleta, o que você toma de suplementação? Umas 50? Não, então, pelo contrário. Você vai lá na loja de nutrição e larga o carro lá, você compra uns 50 tipos? O que de fato funciona, segundo a literatura? Vamos lá. Whey protein. Perfeito. Creatina. E betalanina. É o que de fato funciona segundo a literatura. Tem muita gente que toma coenzima Q10, uma série de coisas. Eu tomo exclusivamente betalanina, whey protein e creatina. É o que eu tomo. E por que eu tomo... Felipe, mas por que você toma whey protein e você não consegue comer? Não dá. Não dá. Se você tem 100 gramas de proteína, você tem que comer 100 gramas de proteína. Meu, é muita coisa. Um ovo, se não me engano, tem 5 gramas de proteína. Então, pra você... se não me engano... 5, 6, Pra você atingir 25 gramas, que é aquele scoop do whey protein, você teria que comer 5 ovos. Porra, 5 ovos é uma refeição, cara. E eu vou te falar uma coisa, eu gosto muito de hoje orientar os pacientes ao uso do whey, porque o whey também serve como um lanche rápido, né? É uma coisa dá muita saciedade também. Não, e você leva, é fácil de você levar, é fácil de você carregar, prático, você joga ali, bateu, tomou. Por exemplo, você fala assim, legal, não quero tomar whey, vou pegar 5 ovos. Legal, e aí, você tá no meio da tarde, como é que você resolve o teu problema de 5 ovos? Ou, eu tenho um filé de frango aqui, como é que eu resolvo para parar? Eu tenho que esquentar, eu tenho que fazer... Eu uso bastante É louvável nisso, ele querer substituir por refeição natural, mas, cara, praticidade também é muito importante, né? Eu acho que a praticidade é um dos pontos fundamentais. Principalmente para quem mora aqui em São Paulo, porque eu vou falar uma coisa, o difícil é você trabalhar 8, 10, 12 horas, ter uma alimentação, manter uma atividade física, trabalhando, se comprometendo e fazendo as coisas, né? Sim. Quando você sai, você pega lá o pessoal que vai para um spa, cuja dedicação dele é comer, a dedicação dele é fazer uma atividade física, a coisa começa a ficar fácil, né? Sim. O difícil é quando você volta para a vida normal aqui do dia a dia, do cotidiano. Sem dúvida. E assim, só pra a gente botar a cereja do bolo nesse assunto, 2 coisas muito importantes. A questão da bebida alcoólica, né? Quem quer ser atleta, quem quer ter controle de peso, álcool não é bom. A real é essa. Álcool não faz bem. Uma taça de vinho não faz bem. É uma caloria vaga e o produto da degradação do álcool faz mal. Ponto. Não é bom. Você quer ser atleta? Você fala pra mim, você pergunta, se você toma álcool? Fala, eu gosto de tomar um vinhozinho, uma cerveja de vez em quando.
Mas se eu tiver numa preparação específica para uma corrida onde eu preciso entregar o meu melhor, álcool não faz bem. Não Bom, faz isso é uma coisa. Outra coisa, sono. Sono é um negócio subestimado, né? Descanso é treino. Descanso é tudo. E você vai descansar durante o sono. Você tem que dormir bem. Sono de boa qualidade. Aquele sono, mas eu preciso dormir 8 horas. Não, depende. Cada pessoa tem uma quantidade necessária para dormir. Por exemplo, eu sou um dormidor curto. Eu durmo 6 horinhas. Você também é um dormidor curto. A gente dorme 5, 6 horas, a gente acorda descansado. E a gente consegue executar as tarefas habituais sem ficar com aquela sonolência excessiva no período vespertino, por exemplo, né? Perfeito. Mas tem gente que precisa dormir 8, 10 horas. E a gente tem que respeitar isso, né? Normal. Agora, e você tem que se conhecer, tem né? que se conhecer, exatamente. Agora, é o que eu te falei, para boa alimentação, treinamento específico, gerenciamento de um bom sono e bebida alcoólica zero ou muito pouquinho, é isso, cara. E você sabe que bebida alcoólica é um negócio que depois que você começa a treinar todo dia, e você começa a se conhecer, você vê como no dia você tomou uma bebida alcoólica hoje, como isso amanhã, Sem dúvida. e às vezes até depois de amanhã ainda está influenciando na tua performance, Sem dúvida. no teu andamento, na leseira que fica ali no corpo, esse tipo de coisa. É o que eu falei, o produto da degradação do álcool é terrível, ele é meio tóxico, ele é tóxico para o músculo, etc. E além do mais, o álcool desidrata, né? Se você não se hidratar da forma correta, você vai fazer muito xixi, perder muita água livre, vai ficar desidratado. E é o que eu te falei, a desidratação, ela dá essa ressaca também. Você fica aí lerdo, lentificado, né? Não tem jeito, né? Tem Não jeito. E o sono é uma coisa que hoje em dia está se estudando cada vez mais, Sim, né? Está se fazendo cada vez mais testes para determinar quem é o dormidor curto, o dormidor longo, esse tipo de coisa. E tem muitas pessoas que chegam às vezes no consultório falando assim, nossa, eu tenho fraqueza, eu tenho cansaço, eu tenho sonolência. E a primeira pergunta é, você dorme bem? Exatamente. Veja bem. Tem dia que eu durmo às 11, tem dia que eu durmo às 1, tem dia que eu durmo às 10, tem dia que eu uma não sei o rotina quê. de sono estabelecida. Exatamente. Ou fica com o celular, Isso é acorda porque toca o celular à noite, porque toca um negócio à noite. Sim. E aí você acaba com a pessoa, né? Sim, e lembrando que para adormecer, você precisa de produzir melatonina, que é um hormônio produzido por uma glândula cerebral. E a melatonina, ela não é produzida quando você tem estímulo luminoso. Então, se você tá com a sua tela do celular olhando aqui, vai deitar, você não vai produzir melatonina. Consequentemente, você não vai induzir o sono, você não vai dormir. E aí você vai ficando ali, né? Isso é uma coisa que, cara, eu sou tão fissurado com esse negócio, que você sabe esses negócios, esses botãozinhos vermelhos? Eu tampo também. Eu botei fita isolante neles, mesmo. todos, cara. Eu não suporto nem a luzinha vermelha. Uma vez eu comprei uma Alexa, essa Alexa nova que tem um reloginho, né? E eu demorei um tempão para descobrir como é que eu desligava. Aí eu tirava ela da tomada à noite, porque eu não aguentava nem olhar para pro reloginho até eu entender como é que eu fazia para desligar aquilo, cara. E além disso também, é importante também o controle de temperatura, porque o seu corpo precisa baixar a temperatura para que você adormeça bem. E estando num ambiente muito quente também, você influencia o seu sono. Então, se você conseguir, se for possível, o seu quarto fique ali em torno de 21 graus, silêncio, controle de luminosidade e silêncio, escuridão. Sim. São coisas... controlar os pensamentos, né? Porque às vezes a gente vai pra cama com aquelas preocupações e tal. E uma dica que eu dou que funciona pra mim quando eu tô muito preocupado, o que eu faço? Eu abro um caderninho, anoto essas minhas preocupações, porque isso ajuda a tirar isso da minha cabeça. Eu guardo e falo, amanhã eu cuido de você, cara. Aí eu deixo ali do lado da cama e tento dormir. Meditação. Sensacional. Acredita, desacredita? Acredito super. Eu faço, inclusive. E não é aquela meditação de você ficar 20 minutos, 30 minutos, não. Cara, coisa de 2, 3 minutos que você consegue meditar. E eu falo entrar num estado profundo mesmo, prestar atenção na sua respiração, na sua consciência corporal e tal. Pode ser uma meditação guiada. Eu não consigo meditar sozinho, não tem problema. Meditação guiada funciona super bem. 2, 3 minutos. Você relaxa, você expulsa os pensamentos, melhora. Você vai que vai. Eu super sugiro. Eu acho que é isso aí, gente. Eu acho que nós temos que tentar melhorar a vida. Sem dúvida. Então, ficamos de recado para hoje aí. O Doppler transcraniano do Dr. Felipe. Os quadros de enxaqueca são graves, gente. Eu entendo que a maioria das pessoas talvez tenha uma dor de cabeça e não seja nada. Sim. Mas quantas pessoas têm uma dor de cabeça e têm problemas? Sim, sem dúvida. Então, temos um exame fácil, temos um exame acessível. Vamos procurar, vamos tentar prevenir. Prevenir é sempre sem dúvida. É o auge da história, prevenção. E tudo que a gente está falando aqui da parte de atleta, de bicicleta, é prevenção, gente. Prevenção é comer direitinho,
dormir direitinho, ter uma atividade física, ter hábitos. É sempre a mesma insistência. Pessoas saudáveis são pessoas que cultivam hábitos saudáveis. É isso aí. Doutor Felipe, o que você deixa de recado pra gente? Algo mais? Você falou tudo. Se você quer ser uma pessoa saudável, faça o óbvio bem feito. Coma direitinho, gerencie seu estresse, pratique uma atividade física, durma bem e beba pouco álcool. É isso, cara. Perfeito. Felipe, muito obrigado. Nada. Gente, a todos vocês, mesmo o recado de sempre, nossos QR Codes, nossas mídias sociais estão todas aqui. Para quem quiser deixar perguntas, para quem quiser conhecer mais, os links com o Dr. Felipe também vão estar disponíveis para vocês. Interajam com a gente, mandem as perguntas, mandem tudo. A gente traz o Dr. Felipe aqui de novo e a gente conversa muito mais. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Imagina. E a todos vocês, até logo. A gente se vê semana que vem. Fechou.